Olá, dando continuidade ao nosso workshop, vamos então nos aprofundar um pouquinho no tema detalhamentos e depois a gente parte para a etapa final, que é a renderização e fazer os PDFs, né, do nosso projeto. Bom, a gente tem aqui, deixa eu abrir o Corte A. Tem aqui nossos detalhes. A gente vai então se aprofundar nesses detalhes, fazendo eles mais a fundo mesmo. Na etapa anterior eu tinha mostrado mais resumidamente para vocês entenderem como é que se marcava o layout, o detalhe, como é que você acessava ele, como ele funcionava. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho em cima deles e depois a gente parte para a etapa final do nosso projeto, ok? Bom, vamos lá então. A gente vai direto para os detalhes, já que eles ficam aqui em separado, não precisa ficar abrindo os cortes, é só abrir mesmo para vocês se localizarem. A gente tem aqui, por exemplo, o detalhe 1, que é da soleira, o detalhe 2, que é desse móvel. Deixa eu ver aqui o detalhe no corte B. A gente tem o detalhe 3, que é desse soco aqui do blindex do banheiro, e o detalhe 4, que é do gesso que a gente colocou. A gente vai colocar um detalhe mais simples, tipo um tabicado aqui, só para dar a impressão de teto flutuante, tá bem? Bom, vamos lá então. Detalhe 1. Bom, a gente já tinha organizado as nossas pranchas, tá até aqui. Deixa eu só mostrar aqui. A gente colocou rapidamente várias versões do mesmo desenho, né? Então agora a gente vai explorar um pouquinho mais a questão dos detalhamentos, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Tá com vermelho, tá como construir. Bom, relembrando, né? O detalhe aqui, ele não vai afetar o seu 3D, né? Então você pode, por exemplo, mexer aqui à vontade, que isso não vai modificar o seu desenho lá na parte original, ok? Então, dando continuidade aqui. Vamos lá, eu vou continuar essa laje, ok? E a gente vai trabalhar em cima disso. Aqui é a parte interna do banheiro, aqui é a parte externa. Aqui está a nossa soleira e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. E aí você vai vendo algumas linhas que ficam aparecendo aqui, provenientes do seu desenho original, do seu 3D. E você pode ir limpando, por assim dizer, o seu desenho, tá? Bom. A única coisa que está em corte aqui nesse caso é a porta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar na escala em que aparece no desenho, ou é 1 para 25 ou é 1 para 50, ou seja, você colocar aqui piso, a argamassa do piso, impermeabilização, nada disso compensa. Então a gente vai fazer agora aqui, tá bom? Bom, primeiro a gente vai segurando Ctrl, cortei aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai nada mais nada menos que continuar essa laje do desenho certo. A gente tinha colocado a nossa soleira. E agora a gente vai ajustando ela, porque a laje ela vem no mesmo nível da soleira e diminui para dentro do banheiro, correto? Então, lembrando que a gente está fazendo aqui detalhamentos e tal, mas isso aqui ainda é muito superficial, tá? Tem muita coisa ainda que vocês precisariam aprender e que a gente fornece no nosso curso. O workshop é mais uma coisa rápida, mais para a gente trocar essa ideia mesmo, tá?
Bom, a gente vai usar, aqui tá com 1, a gente vai usar uma pedra de aproximadamente 2, aqui tá, até copiei a linha aqui sem necessidade. A gente vai usar aproximadamente aqui uma pedra de 2 de espessura. Aqui, deixa eu cortar, ok. Então o que a gente tem aqui? Nesse caso aqui a gente tem o piso, que a gente vai mudar, né, a nossa textura, a argamassa, a impermeabilização e o contrapiso. Ainda vou mudar toda a textura para poder a gente ver com mais clareza. E a impermeabilização, nesse caso ela vem parando aqui e aqui vai ser a argamassa que segura essa soleira. Do lado de cá a gente tem, como é um piso seco, somente o piso, a argamassa e o contrapiso em si, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, primeira coisa, a gente tem que olhar aqui se a gente vai mostrar até com 7. Então, o que vai acontecer? A laje aqui com 7 não dá. Então, a gente elimina aqui essa linha para dar a entender que a laje ultrapassa essa marcação aqui, né? Até porque a espessura da laje, tudo isso vai estar, se for projeto de arquitetura, vai estar na base de estrutura, na planta de estrutura. Se for um projeto só de interiores, aí a gente já tem que ter essa informação vinda de outro profissional que tenha a formação adequada para mexer com estrutura, né? Ou então uma planta que de repente, no caso de um design acontece muito, seja fornecida pelo condomínio, quando o condomínio é minimamente organizado e tem as plantas dos apartamentos para o caso de reforma, enfim. De um jeito ou de outro, a espessura da laje ela vai estar nessa informação, nessa planta que veio anteriormente. Bom, então o que a gente vai ter aqui agora? Deixa eu prolongar aqui. Bom, então agora a gente vai preencher esses espaços aqui com as nossas texturas e depois fazer as indicações, ok? Bom, então vamos lá. A gente tem duas formas. Ou a gente faz aqui direto a nossa textura e depois altera, ou copia essa para cá e depois altera também. Bom, assoalho, vamos ver. Não ficou legal. Vejamos. Vou trabalhar com essas aqui de porcentagem, tá? Quando eu copio essa textura aqui no caso do piso, não quer dizer que é o mesmo piso, tá? A gente está simplesmente usando uma graduação de textura diferente, que confere a cor, para diferenciar eles, para quando a gente fizer a indicação, isso ficar bem claro com relação ao que são coisas diferentes. E aqui, agora que eu percebi, não sei porque estava numa layer que não tem nada a ver. Pera. Bom, nós temos aqui então o nosso detalhe, né? O nosso detalhe não, a base do nosso detalhe. A gente vai ter aqui então piso, a nossa argamassa, impermeabilização. Tá um pouco grossa, eu sei, a gente não vai colocar aqui as medidas de cada uma. E aqui o nosso contrapiso e a laje. O contrapiso, ele tem aqui, normalmente, a gente usa
de 3 centímetros no mínimo a 6 no máximo, para não criar nenhum contrapiso muito fino e nenhum contrapiso muito grosso a ponto de ser um peso excessivo na laje. Então esse aqui está com 5, né, para poder vencer essa variação aqui de nível. Então está num bom tamanho, uma boa espessura. Então qual é o próximo passo agora? A gente vai indicar qual é o tipo de material e colocar as devidas medidas. Então vamos começar pelas medidas aqui, ok? Então eu vou escolher aqui nossa cota. Esse aqui está com um total de 6. Deixa eu só ver se eu tinha definido aqui. Ah, tá sensível à escala, ok. Aqui está na escala 1 para 5, né, que é o nosso detalhe. A gente coloca aqui. A gente pode até mudar aqui o local do nosso texto, eu já tinha mostrado isso antes. Do lado de cá. A gente não vai colocar a espessura da laje, até porque não está ela toda contemplada aqui nesse desenho. Podia estar, mas não é o foco aqui. Você pode colocar, por exemplo, a espessura da sua porta. Ok? E agora sim a gente vai fazer nossas indicações. Ou até você pode colocar uma informação a mais. Aqui tem 6 no total. A gente pode indicar, por exemplo, a espessura do contrapiso, que a gente sabe que aqui tem 5, no caso. Desse lado tem 3. Bom. Temos então aqui o nosso desenho, né, a base dele, e temos as nossas medidas. Então agora a gente vai definir aqui o nosso piso. Bom, se eu não me engano, a gente colocou aqui um piso semelhante ao mármore travertino, né, puxando para uma cor mais bege. Então a gente pode seguir uma linha semelhante. Pelo menos quer dizer, aqui dentro do banheiro, né? Então aqui para fora a gente pode colocar uma textura semelhante, como se fossem dois, remetendo à textura de mármore travertino, só que aqui liso, polido, e aqui antiderrapante. E a gente escolhe, por exemplo, um branco Itaúnas para essa pedra da soleira, porque puxa para um bege também e fica numa linguagem semelhante, tá? Então vamos lá. Bom, escolhemos nosso piso. Deixa eu alongar ele um pouco aqui. E aí a gente tem agora a indicação do nosso piso. E aqui a gente tem indicação então da argamassa. No caso a gente pode, sempre a gente vai ter esse trabalhinho aqui de posicionar da melhor forma nossas indicações. Bom, temos então nosso detalhe, nossa cota
Perdão, nossa base do detalhe, nossas cotas e indicações iniciais, ok? Então, a gente traz é, agora a gente continua a indicação para cá. Bom, temos então aqui o nosso detalhe da soleira, com indicação de materiais, dimensões, o desenho já numa escala em que você consegue ver coisas como argamassa, o contrapiso em si, impermeabilização, que no desenho normal não é possível de ver. E agora a gente passa para o próximo detalhe, ok? Aqui é o mesmo processo, então a gente vai só fazendo e vocês vão acompanhando e colocando em prática também, já adiantando aqui a parte dos estudos de vocês, tá? Mas pra gente ganhar tempo. Você pode também mudar o desenho aqui da sua pia, por exemplo. Eu imagino que ninguém vai colocar uma pia como essa, o que vem na biblioteca do próprio ArchiCAD, tá? Então você pode, a gente vai desenhar aqui uma outra para ficar melhor. E aqui a gente pode colocar o desenho do nosso sifão. Eu não tenho um pronto aqui, mas aí é basicamente ou desenhar segundo as medidas do modelo do sifão que você escolher, ou trazer um modelo já pronto se você já tiver isso de algum outro projeto, ok?
Bom, tá aqui o nosso sifão então, né? Muito mal desenhado, peço desculpa por isso. Mas a gente tem aqui então nosso desenho mais simplificado, indicando onde é que fica o sifão, e a partir daqui você pode marcar alturas. Lembrando que questão a gente tem um detalhe, né, que é feito de detalhamento do banheiro como um todo, com vistas das tubulações. A gente vai até fazer isso aqui mais pra frente, para você conseguir localizar melhor esses pontos, né, do que num detalhe desse aqui normalmente. Até aqui dá para colocar, mas você colocando essa altura aqui já dá para você entender onde é que está o tubo de esgoto, e as vistas a gente vai fazer numa outra parte aqui do vídeo, tá? Bom, então a gente já tem aqui nosso desenho, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que fez no outro. Indicações, tá bom? Bom, vamos começar aqui.
Lembrando que aqui não é o caso do projeto, mas às vezes você consegue colocar um tabicado um pouco maior e de repente uma fita de LED, fica um efeito legal, tá? É só uma dica de design mesmo. Bom, terminamos aqui então esses detalhes que a gente já tinha marcado. Detalhe 1, 2, 3, né? E o 4 que foi o de gesso. E a gente finaliza então aqui a nossa parte de detalhamento. Vou dar continuidade então depois na parte de renderização, ok?